Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este organizador para cabide. Bora costurar? Foi muito difícil determinar o nome desta peça, porque é um organizador, é um necessaire, é um organizador para cabide, para mala, para gaveta, é um necessaire para lingerie, biquíni, pijama, bijuteria, maquiagem. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu amo peças versáteis, peças práticas. E essa peça é exatamente isso. É uma peça bem prática, bem versátil, que você pode colocar qualquer coisa e usar em diferentes ocasiões. Então, pensando em tudo isso, eu criei essa peça bem prática, bem versátil. Você pode usar do jeito que você quiser. Deixa aqui nos comentários o que você imaginou levar nessa peça, de que forma que você aproveitaria essa peça. Então, agora eu vou te mostrar como eu fiz este organizador para cabide. Materiais utilizados: para os bolsinhos, 40 por 23 centímetros, 4 vezes no tecido marrom. Para a junção dos organizadores, 25 por 6 centímetros, 2 vezes no tecido marrom. Para a parte de cima do primeiro bolsinho, 40 por 6 centímetros, 2 vezes. 40 por 52 centímetros, 2 vezes no tecido marrom, para a parte de trás de cada organizador. Eu recomendo que você termine a parte da frente para conferir se a altura ficou com 52 centímetros, para depois cortar essas partes. Dependendo da forma como você fez as costuras do bolsinho, essa medida pode sofrer alterações. 35 centímetros de zíper de metro número 3, 4 vezes e 4 cursores. 4 por 3 centímetros, 8 vezes no tecido marrom para os terminais do zíper. Para os puxadores, 8 por 6 centímetros, 8 vezes. Eu optei por fazer primeiro a costura para depois cortar no tamanho correto de cada puxador. O tamanho total é 64 por 6 centímetros. Para aproveitar o tecido, eu usei 2 cortes. Um de 48 por 6 centímetros e outro de 16 por 6 centímetros. Para a alça, 26 por 5 centímetros no tecido rosa. 45 por 4 centímetros, 8 vezes no tecido rosa para os lacinhos. Viés pronto largo.
passo a passo. Vou começar pelo zíper. Vou fazer os acabamentos terminais do zíper. Posiciono o tecido direito com o direito do zíper, coincidindo as bordas. O tecido está um pouquinho mais largo que o zíper, mas isso facilita a costura e depois eu vou refilar no tamanho correto. Primeiro eu vou passar uma costura de segurança para prender, para depois juntar com a parte de baixo. Eu acho que assim fica tudo no lugar e o acabamento fica bem melhor. Então, vou passar uma costura de segurança nessas duas partes. Tem que lembrar de colocar o cursor, porque depois que a gente faz os acabamentos, não tem como colocar o cursor. Depois de feita a costura de segurança, viro o zíper para o outro lado e vou posicionar o tecido direito do tecido com o avesso do zíper, coincidindo as bordas. Agora passo a costura definitiva com o pé de máquina. Depois de costurar, tombo os tecidos para o lado direito. Refilo o tecido, alinhando com o zíper. Vou fazer um pesponto próximo ao zíper e uma costura de segurança nos outros lados para unir os tecidos. Vai ficar assim. Vou repetir todo este processo nos 4 zíperes. Eles vão ficar assim. Vou começar a montar os bolsinhos. Esta é a parte de cima do primeiro bolsinho e eu vou posicionar o primeiro zíper. É bom prestar atenção, o zíper deve abrir da esquerda para a direita. Então, o posicionamento do zíper assim está correto. Do outro jeito, a abertura vai ficar da direita para a esquerda. Posiciono o zíper direito com direito e vou passar uma costura de segurança. Quando eu for costurar, é importante tomar cuidado com o cursor do zíper. Eu venho costurando até próximo ao cursor, levanto a sapatilha da máquina, puxo o cursor para o outro lado, abaixo a sapatilha e continuo costurando. Pode acontecer desta parte do zíper com os terminais de acabamento ficar mais largo que o tecido. Então, posicione o zíper centralizando com o tecido, porque se for preciso refilar, o zíper não vai ficar deslocado, a gente refila igualmente nos dois lados. Depois da costura de segurança, posicione o viés coincidindo as bordas. Vou deixar o viés com as duas bordas dobradas. Eu não vou abrir um dos lados do viés para costurar. E vou passar uma costura bem nesta linha da parte dobrada. Normalmente eu costuro bem pertinho do zíper, mas desta vez eu vou usar o viés como guia. Acho que assim vai ficar um pouco mais padronizado o tamanho do organizador. Então aqui eu já costurei usando a borda do viés como guia. Tombo o viés para o direito e envolvo a sobra de tecido e zíper com o viés. Faço uma costura bem próxima da borda dobrada. E ficou assim. Vou continuar montando o bolsinho. Aqui é a parte de cima, aqui é o primeiro zíper e eu vou posicionar a parte de baixo do primeiro bolsinho. Vou fazer exatamente igual que eu fiz anteriormente. Posiciono direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança, centralizando, porque se precisar refilar, eu refilo igual nos dois lados, deixando o zíper centralizado. Vou fazer a costura definitiva com o viés. E depois o acabamento do viés. Vai ficar assim. Eu vou agora para o segundo zíper.
Atenção na abertura do zíper, ele também tem que abrir da esquerda para a direita. Posiciono o zíper, direito do zíper com o direito do tecido e vou fazer uma costura de segurança. Depois a costura definitiva com o viés. Mas aqui eu não vou fazer a costura de acabamento na borda dobrada do viés. Esta costura que vai separar o primeiro bolsinho do segundo bolsinho. Então, agora eu não vou fazer esta costura, eu só vou fazer quando já tiver a parte da frente e a parte de trás do organizador. Agora eu vou colocar o segundo bolsinho. Posiciono direito com direito e vou fazer aquele mesmo esquema do primeiro zíper. A costura de segurança, a costura definitiva com o viés e depois o acabamento do viés. Vai ficar assim. Essa é a parte da frente de um dos lados do organizador. Para fazer a frente do outro lado é exatamente igual, os mesmos passos. A parte de cima do primeiro bolsinho, o primeiro zíper, a parte de baixo do primeiro bolsinho, o segundo zíper e o segundo bolsinho. Vou refilar todas as sobras do acabamento do terminal do zíper e do viés. Vou fazer os puxadores dos zíperes. Dobro direito com direito e vou costurar na lateral maior. Quando a gente tem a medida total do tecido, é mais fácil costurar tudo e depois cortar nas medidas exatas. Depois de costurado, viro para o direito. Deixo a costura em uma das laterais. Vou passar a ferro e fazer um pesponto nas duas bordas maiores. E aí sim corto de 8 em 8 centímetros. Eles vão ficar assim. Dobro ao meio, alfineto e vou passar uma costura de segurança bem próxima da borda para prender. Os puxadores vão ficar assim. Posiciono os puxadores, centralizando com o zíper e passo uma costura de segurança para prender. Tanto nesta peça quanto na outra. Vai ficar assim. Quando for costurar nessa parte, tem que prestar atenção se o viés está posicionado corretamente, se ele não está emboladinho, dobradinho, porque aqui a gente ainda não passou a costura de acabamento. Vou fazer a alça. Dobro o tecido direito com direito. E vou fazer uma costura no lado menor. No lado maior, deixando uns 2 dedos para usar a técnica de abertura. E no outro lado menor. Aqui eu já costurei. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Vim com a sobra de tecido na parte da abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Passo cola de tecido na abertura só para me dar mais segurança. Passo a ferro. Vou fazer uma marcação a 3 centímetros de cada borda menor. Vou
Vou fazer um pesponto de marcação a marcação, nos dois lados. Nas pontas, eu não vou fazer o pesponto agora. E o pesponto ficou assim. Vou fazer a junção que une os organizadores, onde a alça vai ser costurada. Posiciono o tecido direito com direito e vou costurar apenas nas duas laterais menores. Nos dois lados maiores eu não vou costurar. Depois de costurado, viro para o direito. Passo a ferro e vou passar uma costura de segurança aqui e aqui. E um pesponto nessas duas laterais menores. Fiz uma marcação a 2 centímetros de cada borda menor e também do meio. Nestas marcações, eu vou encaixar a alça. Vou posicionar a borda da alça nesta marcação, centralizando. Tome cuidado para não torcer a alça. Posiciona a outra borda da alça da mesma maneira. Agora sim, eu vou terminar o pesponto da alça, fazendo a costura do retângulo e também um X dentro do retângulo. Vai ficar assim. Nesta costura é importante dar retrocesso, porque vai forçar bastante a costura quando o organizador estiver cheio e a gente estiver segurando o organizador pela alça. Esta junção é um pouquinho mais estreita que o organizador para poder caber em vários tipos de cabide. Vou determinar a metade da parte de cima dos organizadores. Na junção, também acho as metades. Posiciono direito com direito, centralizando as peças. Passo uma costura de segurança bem próxima da borda. Aqui, eu já fiz a costura de segurança. Vou fazer os lacinhos. Dobro direito com direito e vou costurar um lado menor e toda a lateral maior. Um dos lados menores eu não costuro. Vou fazer isso em todos os lacinhos. Depois de costurado, corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos delicadamente. Vou passar a ferro e fazer um pesponto nos 3 lados. Os laços vão ficar assim. Vou fazer uma marcação a 1,5 cm da borda superior. E é nessa marcação que eu vou posicionar o lacinho, a parte que não tem acabamento. Posiciono o lacinho da marcação para baixo. Da mesma forma, vou fazer na parte de baixo. A partir da marcação de 1,5 cm da borda, vou posicionar o lacinho. Passo uma costura de segurança bem próxima da borda. No lado oposto, eu vou repetir as marcações e os posicionamentos dos laços. Aqui eu já fiz a costura de segurança bem próxima da borda para prender os lacinhos. E prendi as pontas que sobram pelo avesso para não acabar costurando sem querer. Tudo montado, posiciono a parte de trás, direito com direito, coincidindo as bordas. Vou passar uma costura em toda a volta, mas desta vez eu não vou usar a margem de costura de 0,75 centímetros. Vou fazer um pé de máquina de meio centímetro, porque depois a gente vai fazer um acabamento para esconder a sobra de tecido. Vou fazer algo parecido com a costura francesa, mas eu vou costurar direito com direito, para a sobra de tecido ficar totalmente embutida. Eu não sei se isso tem um nome, se tiver, por favor, me esclareça e deixe nos comentários.
Aqui eu já costurei a volta toda, prestando atenção se o viés está posicionado corretamente, porque aqui não tem acabamento, então pode acontecer dele querer ficar dobradinho ou tortinho, então tem que prestar atenção. Tiro os alfinetes. Dei bastante retrocesso nos cantinhos, nos lacinhos e nos puxadores. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Abro o zíper de um dos bolsinhos. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada delicadamente. Como a costura ficou bem pertinho da borda, não empurre com muita força para não acabar descosturando. Posiciono corretamente o viés da parte de cima do segundo bolsinho. Vou passar a ferro para assentar as costuras e também o viés. Eu consigo sentir com os dedos que o viés está posicionado corretamente. O organizador está passado, eu consigo sentir com o dedo os limites do viés e só agora eu vou fazer este acabamento dividindo os dois bolsinhos. Em toda a peça, eu vou fazer um pesponto de 0,75 centímetros da borda, o que vai esconder toda a sobra de tecido. Aqui eu já fiz o pesponto e a costura do viés, que separa os dois bolsinhos. O primeiro bolsinho vem até aqui e o outro bolsinho está aqui. Na parte de dentro, a sobra de tecido está toda embutida, o acabamento fica limpinho. Se aparecer sobras de linhas do tecido, é só cortar. Agora eu vou unir esta peça com a outra. Faço a marcação da metade da junção. Posiciono direito com direito, centralizando as marcações das metades. Vou passar uma costura de segurança bem próxima da borda. Depois que eu fiz a costura de segurança, eu vou dobrar a primeira peça que já está pronta, para não correr o risco de acabar costurando sem querer. Vou prender também as pontas dos lacinhos. A primeira parte tem que ficar menor dentro da segunda parte. E agora sim eu consigo costurar a segunda parte sem me preocupar em costurar sem querer a primeira parte. Opa! Neste dia a tia Lu estava toda atrapalhada, cometi vários erros e já estava esquecendo de colocar os lacinhos. Mas então bora lá! Da mesma maneira como na primeira parte, vou fazer uma marcação a 1,5 cm das bordas e posicionar os 4 lacinhos. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança, prendi as pontas dos lacinhos e aproveitei para colocar os alfinetes pelo lado do avesso. Posiciono o fundo do organizador direito com direito. Se o tecido tem posicionamento da estampa, preste atenção para ficar no posicionamento correto. Posiciono então direito com direito, faço coincidir as bordas e vou costurar toda a volta com meio centímetro de margem de costura. Costurei toda a volta, reforçando a costura nos cantinhos, nos lacinhos e nos puxadores do zíper. Corte os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Dei uma passadinha aqui rapidinha para falar para você que se você chegou até aqui neste vídeo é porque você deve estar gostando, você deve estar curioso para ver o final deste vídeo. Então curte, não esquece, não deixa lá pro final, senão você vai esquecer. Curta e compartilhe esse vídeo. Abro o zíper de um dos bolsinhos. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada delicadamente.
Passo a ferro para assentar bem as costuras e vincar bem a parte do viés sem acabamento. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazer uma costura de acabamento do viés, dividindo os dois bolsinhos. E vou fazer um pesponto em toda a volta com 0,75 centímetros de distância da borda. Aqui eu já fiz a costura do meio, dividindo os dois bolsinhos. Olhando assim, parece o mesmo pesponto do outro lado do zíper, né? Mas é uma costura que dá acabamento ao viés e acaba dividindo os dois bolsinhos. Por motivos de segurança, eu sou a louca da segurança, eu acabei fazendo um outro pesponto, bem próximo da borda, para reforçar a costura. Este pesponto é só de acabamento, como ele não pega na sobra de tecido, ele não reforça a costura. A costura inicial estava bem próxima da borda, então eu achei importante reforçar a costura com este pesponto mais próximo da borda. A peça fica assim com esta alça que dá para transportar o organizador. Os lacinhos prendem os lados do organizador, tanto quando ele está pendurado no cabide quanto dentro da mala. Os puxadores podem funcionar como organizadores para bijuteria, para prender colar, pulseira. Nos lacinhos a gente pode colocar pulseiras, anéis e depois dar o lacinho. É uma peça bem versátil e bem prática. E aí, o que você achou dessa peça? Bem prática e bem versátil, né? É só pegar o esquema de fazer o acabamento do zíper e aí continuando em toda a montagem dos bolsinhos. Se você gostou dessa peça, das dicas, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se não fez naquela hora que eu te pedi, faça agora, por favor. Eu e você precisamos fazer esse canal crescer para a gente continuar juntinhos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oi aqui nos comentários, me fala o que você colocaria nesta peça. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.